Muito obrigado, muito obrigado. Por que não vivemos na terra como filho de Deus, se somos criados à sua imagem e semelhança? O que é viver na terra como filho de Deus? É viver saudável, próspero, bem provido de tudo, alegre, feliz e em harmonia. Isso seria viver na terra como filho de Deus. Por que não vivemos na terra como filho de Deus? Seichonoye não é autoajuda nem controle mental, ou seja, mentalização. Basta mentalizar assim que tudo vai dar certo. Não é só isso. Se fosse tão simples, o mundo não estaria tão cheio de problemas. Se bastasse mentalizar, se aprender a mentalizar se fosse a solução de tudo, Seichonoye não é Seichonoye, porque ensinou a mentalizar. Seichonoye não é autoajuda nem controle mental, porque a Seichonoye não comanda a sua vida com o poder da sua mente. O que é Seichonoye, então? O que Seichonoye ensina se não comanda a sua vida com o poder da sua mente? Antes que perguntem sobre por que então o livro comande a sua vida com o poder da mente. O título do livro não é Comande sua vida com o poder da sua mente. Então, o livro não ensina como comandar a sua vida com o poder da sua mente. Ensina como comandar a sua vida com o poder da mente. O que é poder da mente? O que é esse mente com M maiúsculo? No prefácio do livro O Seimei no Jiso, A Verdade da Vida, está escrito: quando a força da vida se manifestar plenamente, há a saúde, há a prosperidade, progresso no lar, progresso na vida pessoal, progresso na vida profissional e progresso empresarial. Se manifestar a força da vida, vai ter a prosperidade. De onde vem a força da vida? No canto evocativo de Deus está a resposta. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Você não comanda a sua vida com o poder da sua mente. Canto evocativo deixa bem claro isso. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Não é minha força, não é minha mente, não é poder da minha mente que vai realizar as obras na Terra. O que é Seichonoye? Seichonoye ensina a correta relação entre a mente do universo, Deus, e a mente individual. Então, a correta relação entre Deus e homem, e desta forma faz manifestar a força da vida, alojada no homem, para promover a saúde, riqueza, alegria, felicidade, progresso no lar, prosperidade na vida pessoal, prosperidade profissional, prosperidade empresarial. Isto é, viver como filho de Deus na terra. Por que não vivemos como filho de Deus na terra? Porque não manifestamos a força da vida. O que fazer para manifestar a força da vida? É o que vamos ver na sequência do vídeo. O que é preciso fazer para manifestar a força da vida? É preciso conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é estabelecer a correta relação entre vida do universo, Deus e homem, ou a vida individual alojada em cada um de nós. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todos reflexos do mesmo Espírito Divino. Na sequência da Sutra Sagrada está o que é conhecer a verdade. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todos reflexos do mesmo Espírito Divino, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dela. Nós somos como imagens refletidas de uma matriz do homem criado à sua imagem e semelhança.
Qual é a relação entre Deus, entre a mente de Deus e a mente individual? A nossa mente conecta-se com a mente de Deus por intermédio do nosso subconsciente. É por meio do subconsciente que manifestamos neste mundo a mente de Deus que rege a criação. Portanto, o subconsciente é a peça fundamental. O subconsciente é nosso elo, canal de ligação entre nossa mente e a mente de Deus. Segundo ponto importante nessa relação entre mente de Deus e a mente individual. Primeiro é que nossa mente está conectada com a mente de Deus. Segundo é que a mente de Deus age refletindo-se em nossas mentes por intermédio do nosso subconsciente. O subconsciente tem um papel fundamental por causa disso. O subconsciente é o canal de ligação entre mente individual, a mente do homem, e a mente do universo, entre mente de Deus. Se o subconsciente estiver cheio de sujeiras mentais, entope o canal de ligação da mente com a mente de Deus, ou seja, interrompe a ligação ou a mente não conecta com a mente de Deus, nem a mente de Deus consegue refletir no subconsciente para comandar as nossas ações. Se o subconsciente estiver cheio de pensamentos cortantes, corta o canal de ligação com a mente de Deus. O que são pensamentos cortantes? Pensamentos cortantes é raiva, ódio, mágoa. Quando eu estou com raiva de alguém, eu não quero saber se está vivo ou está morto, qual é o WhatsApp. Eu quero cortar a relação, quero me desligar. Quando o subconsciente estiver cheio de pensamentos cortantes, corta o canal de ligação com a mente de Deus, corta a ligação com a fonte da vida e, cortando a fonte da vida, manifesta coisas indesejáveis na nossa vida. O subconsciente também dá a forma ao pensamento gravado, ou seja, o pensamento gravado, no exemplo, seria a raiva, ódio, mágoa, cria coisas que condizem com esse sentimento de raiva, de mágoa, coisas cortantes. Portanto, o que corta o corpo humano, por exemplo, um acidente e você quebra braço, perna, costela, isso é cortar. Ou tem uma doença e tem que fazer uma cirurgia no corpo, isso é cortar. Então, manifestam essas situações em que você é obrigado a cortar alguma parte do seu corpo. É assim que o subconsciente dá a forma ao pensamento gravado. Mas, se o subconsciente gravar coisas indesejáveis, o que eu tenho que fazer? Essa é a questão. O subconsciente vale-se da luz da mente de Deus para projetar as cenas que ele cria. Isso é ponto fundamental. O subconsciente precisa da luz da mente para projetar as cenas que ele cria. A mente do universo, espírito, cria o mundo da existência verdadeira, cria o reino de Deus, o Dissó, aquilo que Deus criou, e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, que está no Gênesis 1, que Dr. Masaru Taniguchi chamou de Dissó, todas as matrizes de coisas que ele criou para fazer manifestar aqui no mundo fenomênico. O subconsciente reflete a força criadora do espírito do universo, ou seja, de Deus, e cria temporariamente neste mundo coisas e fatos de acordo com a ideia gravada. Ou seja, se você tiver pensamento errado, vai gravar coisas erradas. Assim como filmes que, valendo-se da luz do projetor, projetam na tela cenas imprimidas no filme, o subconsciente vale-se da luz da mente do universo para projetar as cenas do filme mental que ele elabora. E aí é o ponto fundamental. Embora o subconsciente possa criar coisas baseadas na sujeira mental que está gravado,
ela precisa da luz da mente de Deus para projetar essas cenas. Portanto, por mais que projete cenas horríveis na nossa vida, por trás dela está a luz da mente de Deus. E esse é o caminho da nossa salvação e o caminho para manifestar o Filho de Deus aqui na Terra. A relação entre mente de Deus e a mente individual. Isto está explicado na Sutra Sagrada. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. A lâmpada é a fonte, a luz é a luz emanada da lâmpada. Mas a luz existe porque a lâmpada existe. A lâmpada é lâmpada porque emite luz. Se a lâmpada não emitisse luz, não seria lâmpada. A luz é a extensão da lâmpada. Sendo o homem luz emanada de Deus, nossa mente também é a extensão da mente de Deus. O homem é a luz emanada de Deus. O homem é extensão de Deus. A nossa mente, que faz parte do homem, é a extensão da mente de Deus. A fonte da luz, o homem é a luz emanada de Deus, multiplica em milhões de imagens e surge aqui o homem fenomênico. Nossa mente é lente mental que reflete a mente de Deus por intermédio do subconsciente. O subconsciente vale-se da luz da mente do universo para projetar as cenas do filme mental que elabora. Nossa mente é lente mental que reflete a mente de Deus. E o subconsciente, embora tenha poder criativo para projetar aquilo que criou, filme mental que ele criou, ela precisa da luz da mente do universo. O que acontece se o Sol, fonte da luz, estiver encoberto? O que acontece se o Sol, fonte da luz, estiver encoberto, tiver um encobrimento? Nossa mente, que é lente mental, não reflete a mente de Deus por intermédio do subconsciente. Portanto, não reflete o Filho de Deus, que é o estado de perfeição criado por Deus. Impede que a mente de Deus haja por meio do subconsciente. Se a nossa mente, a nossa lente mental, estiver com sujeira. É essa situação, tem uma sujeira aqui, a luz não vai passar e vai projetar a sombra. Em vez da luz, projeta a sombra. O subconsciente vale-se da luz da mente do universo para projetar as cenas do filme mental que elabora. A mente em ilusão profunda cria coisas, cria imagens falsas, mas para projetar essa imagem falsa é preciso luz da mente de Deus. Se a lente mental estiver suja, projeta sujeira em vez de cena do filme mental que você elaborou. Não adianta você mentalizar, fazer projeto prosperidade bem feito. Não vai aparecer. E nem aquilo que você mentalizou, aquilo que você é na sua essência, que é o Filho de Deus, não aparece. Mas, assim como o Sol que está encoberto, se tirar a nuvem, o Sol está lá. O homem é luz emanada de Deus. O homem é luz emanada de Deus, é filho de Deus. Independentemente do que você é hoje, a aparência que você mostra nesse momento, aquilo que você fez durante seu passado, sua vida até hoje, você ainda é e sempre será o Filho de Deus. O que impede você de viver o Filho de Deus aqui na Terra é o encobrimento, as nódoas da ilusão que impede a projeção da luz, assim como o Sol encoberto vai projetar sombra aqui, mas o Sol está lá. Da mesma forma, o Filho de Deus está lá, por mais que não esteja manifestando o Filho de Deus,
o Filho de Deus está lá. Isso é ponto fundamental. Sem isso, você não conseguiria manifestar o Filho de Deus. Deus é a fonte da luz, a mente é a lente mental que reflete a mente de Deus e projeta o homem, que é luz emanada de Deus. Por que manifesto outro aspecto que eu não quero? A mente em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Não é você que cria o aspecto falso, aquilo que eu não quero. Por isso que Paulo diz, existe um outro eu que faz as coisas que eu não quero. O outro eu, o que é? É a crença errada, a ilusão, ou seja, os pensamentos gravados na sua mente, é que cria, usando o seu subconsciente, apresenta a forma nesse mundo, formas erradas, formas indesejáveis, acontecimentos indesejáveis, doença, pobreza, tristeza, sofrimento. Mas, se não tivesse a luz do sol atrás, não apareceria a sombra da nuvem aqui na Terra. Da mesma forma, aquilo que está sendo projetado é projetado porque existe a luz da mente de Deus atrás, existe Deus atrás disso. Mesmo que o sol esteja encoberto por trás das nuvens, o sol está brilhando, o sol está encoberto, mas o sol está atrás, basta retirar a nuvem que o sol aparece. Da mesma forma, o subconsciente vale-se da luz da mente do universo para projetar as cenas do filme mental, elaborado baseado nos pensamentos gravados no subconsciente. A mente do universo é a luz que projeta a sombra, portanto, por trás da sombra, por trás de fatos e acontecimentos ruins, da doença, da pobreza, do sofrimento, está a luz. Mesmo que o sol esteja encoberto, atrás das nuvens, o sol está brilhando. Da mesma forma, atrás existe o Filho de Deus, o homem criado à sua imagem e semelhança. Portanto, não veja o fenômeno, não veja a sombra, não veja aquilo que está sendo projetado, veja atrás das sombras, veja a luz que está atrás, veja o Dissó. Isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz. Você tem que ver o Dissó. Dissó é ver Deus, mente de Deus. Ver Deus, sua mente, manifestação da sua mente. Mesmo que não esteja manifestado o Filho de Deus, você é Filho de Deus, perfeito e saudável. Isso que você tem que ver. Não importa a aparência, não importa o aspecto que está sendo projetado. Quem projeta é a luz de Deus e lá na luz de Deus você é um ser perfeito. Portanto, por isso que você tem que continuar afirmando: eu sou filho de Deus. Logo, a nuvem dissipará e aparecerá o sol brilhando, ou seja, aparecerá o Filho de Deus. O que deve fazer para viver na Terra como Filho de Deus? Foi o que Dr. Masaru Taniguchi ensinou ao mundo, trouxe ao mundo. Por isso que o professor Masaru Taniguchi foi considerado o homem milagre do Japão. O Roy Eugene Davis escreveu esse livro, O Homem Milagre do Japão, porque o ensinamento da Seichonoye libertou o homem da ilusão inicial. Não tendo ilusão inicial, não existirá ilusão seguinte. Não existindo ilusão seguinte, não tem nenhuma ilusão, ou seja, não tem nenhuma nuvem que tapa a luz do sol. A luz de Deus vai projetar a luz. Seichonoye, quando ensinou essa verdade, a verdade liberta, a verdade dissipa a sombra e fez com que manifestasse o Filho de Deus na Terra. Por isso, o professor Masaru Taniguchi foi considerado o homem milagre do Japão. Você já viu neste vídeo por que não vive como Filho de Deus na Terra? Porque existe uma sombra que não deixa manifestar.
No próximo vídeo, vamos estudar como manifestar o Filho de Deus na Terra ou como viver o Filho de Deus na Terra. O que tenho que fazer para manifestar a força da vida e manifestar a minha capacidade plena para obter a saúde, a alegria, a prosperidade, progresso no lar, progresso profissional e progresso empresarial.